Eduardo, aparece aí que está gravando? Sim, professor. Ok. Vamos aqui poner eles aqui esperando. Assim, quando eles chegarem, eles vão entrando aí. Caso eles cheguem aí, por exemplo, eu vou colocar a apresentação, e às vezes quando coloco a apresentação, eu não consigo ver quem entra, né? Quem entra aí. Aí você me dá um toque, Uhum. tá? Sim, Que tu falo tá sim, professor. entrando, que aí eu adiciono a pessoa. Só um pouquinho. Ok. Não tá saindo ainda não, né? Senhor? Tá saindo aí não, né? Não, ainda não, professor. Ah, tá. Esqueci de colocar aqui a apresentação. Tá saindo aí? Agora tá mostrando aqui. Perfeito. Só um momentinho. Fechar a porta. Então, você não teve. Você chegou a assistir alguma das. Ah, o time entrou aqui. Você chegou a assistir a aula gravada, não, né? Oi, boa noite. Oi, boa Como? noite. Então, professor, eu tava no sítio, lá não tem internet. Ah, tá. Ah, não, tudo bem. Não, mas aí você assiste, não tem problema não. Hoje vamos dar uma passadinha. E a Altinho, tudo bem? Tudo certo sim, professor. Com o senhor, tudo E bem a também? Cami? Então, deve estar dormindo. É, filho. Acorda ela, dizer que tá na hora da aula. Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Ah, vai mandar, né? Ok. Quem mais falta? O Pedro, né? Só o Ah, Pedro, o isso. Pedro é turista, né? Mas ele continua assistindo ou não tá vindo? Então, professor, ele tava tendo um problema com a matrícula dele. Não sei o que que Hum, aconteceu. Ele não tá hum. conseguindo acessar o AVA. Não tem nenhuma matéria lá pra ele. Ah, tem que falar direto. Pede para entrar em contato com a Janete. É Sim, ele Pedro do já. quê? Espera um pouquinho. É Pedro Freitas. Ele já entrou em contato com ela? Isso, ele já falou com a Janete.
Pedro Freitas, né? Isso. É quarto período, não é isso? Isso. Mandar uma mensagem para ela para ver isso aqui. Aí vamos ver o que ela vai dar. Mas ele pode assistir as aulas aqui. Fala para ele que ele pode assistir a aula aqui. E aí, embora ele tenha dificuldade ele entrar no portal, mas ele pode continuar assistindo as aulas aqui, porque aí é bom para ele assistir, não pode perder essas aulas. Beleza? Então tá. Beleza, Vamos professor. Tranquilo. deixar aqui. Vamos. Tá indo aí, né? Uhum. Aham. Ok. Estão escutando bem? Sim. Sim. Até os O, cachorros. o, o Altino teve semana passada, você e a Camila, não foi? Assistiram, né? Isso, eu e a Cami. Cara. Então tá, eu vou dar uma passadinha aqui, vamos continuar um pouquinho sobre essa questão do arcadismo. Até pode ser que tenha ficado alguma dúvida. Então vamos ver aqui o período está aí, né? Que é o mesmo período que vocês sabem que é 1768 a 1836. É, na época do iluminismo, né? Então vemos aí, temos a fotografia de Voltaire, um filósofo iluminista, bastante conhecido, né? Então, as manifestações artísticas do século XVII, né, que é o período que começa o arcadismo, também é conhecido como neoclassicismo, né, que é uma, é, um período em que eles tentam resgatar os clássicos, né, e dar uma nova roupagem, né, mais com as características dos clássicos. Um tanto diferente, né, como já conversamos, né, no passado, sobre a questão do barroco. No caso que o barroco ele tinha uma linguagem mais rebuscada, mais trabalhada, mais um pouco complexa e tal. O arcadismo não, é uma linguagem mais simples, né? As palavras como são utilizadas, a maneira de falar, como já vimos aí, né? Como já falamos, é assim. E totalmente voltado, né, à questão dos clássicos, né? Por isso que muitas vezes é conhecido como neoclassicismo, né? Como várias correntes usam esse termo quando você quer renovar algo, né, antigo, você quer dar uma roupagem nele, né? Então, geralmente se coloca, né, a palavra neo, que quer dizer novo. Né? Então, sempre tem essa questão. Agora, quer dizer, é um antigo com a roupagem nova, mas as características mantêm-se do antigo. Né? Está falando aqui, ó. Refletem a ideologia da classe aristocrática em decadência da alta burguesia, insatisfeitos com o absolutismo, né, que é o que reinava na época na Europa, né? Depois foi derrubado isso aí, né? Com a pesada solenidade do barroco, com as formas sociais de convivência rígidas, artificiais e complicadas, como era o barroco em si. Né? Então é isso aí, o arcaísmo do quebrar isso aí. De algo mais suave, né? Uma poesia mais, digamos, ao acessível, né, ao povo, né? Então as mudanças estéticas terão por base uma revolução filosófica, o iluminismo. É. Então, nesse primeiro momento, os iluministas conciliarão os interesses da burguesia com certas parcelas da nobreza, através de celebração de despotismo esclarecido, valorizando reis e príncipes que se cercavam de sábios para gerir os negócios. Então, mas o aspecto revolucionário do pensamento de Voltaire, Montesquieu, Diderot e outros é a afirmação de que todas as coisas podem ser compreendidas, resolvidas e decididas pelo poder da razão. Então foi na época da razão, isso aí, racionamento. Houve questões, nessa época da razão, houve problemas religiosos em relação a isso, na época que a filosofia ganhou força, foi nesse período do iluminismo, no que houve uma separação de teologia e filosofia nesse aspecto aí, o antropocentrismo começou a tomar conta no lugar do teocentrismo, né? Então, daí foi o que mais me interessava nessa questão era a razão, é o ser humano, o homem. O homem passou a ser o centro da atenção, enquanto antes não.
Antes era Deus, era sempre, né? Porque a igreja colocou de uma forma um tanto radical, né? Um tanto arbitrária a maneira como foi colocado, a maneira como foi trabalhado. Então agora tirou agora o homem que é o centro. Talvez essa questão no arcadismo justamente nasceu nesse período aí. Essa é a questão das voltas dos clássicos é em função disso, né? E até vendo aqui, por exemplo, esse indivíduo Montesquieu foi quem dividiu, colocou os poderes, né? Essa divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, foi desenvolvido por esse indivíduo, Montesquieu. Diderot foi um dos caras que fez a famosa enciclopédia, a primeira enciclopédia do mundo, né? Foi ele e outro indivíduo que fizeram a enciclopédia. Que um tempo, que depois, quando foi lançada a enciclopédia, a igreja proibiu, uma das obras proibidas, justamente porque ali participava filósofos, passava tudo quanto pessoa que vai escrever sobre determinados temas, né? Então, esses temas não necessariamente estavam vinculados com a questão religiosa. Então, esse foi o problema, que foi uma obra, digamos assim, quase como for Caça às Bruxas, que é uma obra considerada assim, praticamente uma heresia, a primeira enciclopédia, né? Então, daí foi florescendo esse tipo de ideias. Foi nesse momento que nasceu o arcadismo, ganhou força, né? Romanovski, filósofo iluminista. Os criadores do iluminismo, ou ilustração, também como é conhecido, já que não aceita o direito divino dos reis, tampouco a fé cega nos mandatários da igreja. Então, veja, seria então, né? Nada do divino dos reis, quer dizer, porque assim, naquela ideia, naquela época ali, é tipo, o rei tinha quase, como por exemplo, o francês Luís XIII, se eu não me engano, foi conhecido Rei Sol, não, Luís XIV, Rei Sol. Esse quase como considerava um deus o indivíduo, né? Então, um rei quando era um papa, o cardeal que ungia um rei, então aquele rei é praticamente intocável. Né? Quem tocasse aquele rei era tipo assim que estava cometendo pecado contra Deus. Então colocava o rei muito lá em cima. E com isso o rei tinha toda a autoridade, né? E, claro, e o povo também o povo era cego na questão da igreja. Então, a igreja controlava muito essa questão aí, né? Os súditos e tudo, né? Então, qualquer poder ou privilégio precisa ser submetido a uma análise racional. Então, é isso que os iluministas falaram. Não, por que tem que ser assim? Por que tem que ser dessa forma? Não, temos que pensar, ver se é correto ou não. Quer dizer, vamos raciocinar. Ver se isso é certo ou errado. Porque, às vezes, falava para você assim, por exemplo, a ideia é que a Terra é plana, na época. Mas por que plana? Mas não, não é plana, é redonda. E aí deu aquele rebuliço. Por quê? Existia aquela ideia de que era assim, todo mundo tem que aceitar aquilo. Que, por exemplo, a ideia na religiosa era que a Terra era o centro, né? E todos os astros giravam em torno dela. Quando foi descoberto que não pode ser assim, mas você não pode mudar uma coisa que já tem. Você tem que aceitar isso e acabou. Entendeu? Não existia questionamento. Então, se eu começar a questionar, então já comecei a ter problemas em relação a isso. Mas é isso que os iluministas falam, não, tem que ser uma coisa, tem que ser pensada, não é dessa forma. Se está errado, por que eu tenho que aceitar isso? Ah, mas pô, tá certo, você tem que aceitar porque a igreja falou que tem que ser assim. Não, mas está errado. Então os iluministas disseram não. Começaram a discordar da situação. Ok. Então, por oposição ao século anterior, procura-se no século XVIII simplificar a arte. E essa simplificação se dará na pintura, na música, na literatura e na arquitetura pelo domínio da razão, pela imitação dos clássicos, pela aproximação com a natureza, pela valorização das entidades galantes dos frequentadores dos salões de nobreza europeia. Então, começa a valorizar a arte através destes requisitos. Esse é o ponto. Então, está aqui. Então, nada de tão complicado. Então, o barroco era meio complicado as coisas. Não, agora vamos fazer uma coisa mais simples. Então, tudo foi feito de forma mais simples e menos complexo. Tudo tinha que imitar os clássicos, as obras que faziam, as poesias, a maneira de falar, tudo era imitando a aproximação com a natureza, como temos os pastoris, as pessoas, o bucolismo, né? O pastoralismo, que se estavam ali metidos com a natureza, as poesias que eles faziam, tinha que ser um cunho na natureza, tinha que haver coisa pastoral, tinha que haver coisas do campo, entendeu? Em geral.
Isso foi valorizado, né, no iluminismo, né, nesse período. Né, que está uma arte. Na pintura e escultura, temas clássicos romanos e gregos. O Rapto das Sabinas, por Jacques-Louis David, 1796 a 1799. Óleo sobre tela. Tal. Então, esse foi um dos temas do arcadismo, foi isso aí, um deles. Né? Então, tudo é baseado nos gregos, na literatura grega e romana, nos clássicos gregos e romanos. As figuras vistas de longe, as expressões frias e neutras, equilíbrio na distribuição dos elementos, era tudo assim. Mais aqui, mais a Rapto das Sabinas, tela. O nome dessa escola é uma referência à Arcádia, que já falamos, né? Uma região bucólica do Peloponeso, na Grécia, tida como ideal de inspiração poética. E aí as frases, esses temas que estão aí, que estão em toda a poesia arcádia, né? Chegou alguém aí? Não, né? Não, professor. A Cami não chegou, acho que possivelmente ela não virá. Ela não falou nada também, deve ter dormido. Ela não me Ela não, respondeu, eu ela, acho que ela dormiu. será? Ela nunca falha. Essa primeira frase aqui é famosa, né, professor? Se Sim, encontra em aproveite o todo dia, né? lugar. Você encontra isso aí. Outra mal traduzindo seria assim, como seria Carpe diem, viva bem, algo assim, desfrute a vida, desfrute o dia. Não é para deixar assim, para amanhã as coisas, né? Deixa eu ver. Vocês mandaram um oi para ela? Uhum. Eu mandei uma mensagem pra ela, eu realmente acho que ela tá dormindo. Será? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos ver. Mandei uma mensagem para ela também. Mas tá. Então essas frases. Carpe diem, tempus fugere, inutilia truncat, aurea mediocritas, urbem fugere, lox a menos. Então essas frases são os temas das poesias arcádicas, né? Os nomes são tudo baseados nos clássicos, né? Então, vimos aí, né, que em busca da simplicidade, a forma do arcadismo pode ser verdade igual a razão igual a simplicidade. Então, nada de complexo. Mas se a simplicidade é a essência do movimento, ao avesso da confusão e do retorcimento barroco, veja só que faz um contraste com o barroco. Como pode o artista ter certeza de que sua obra é integralmente simples? A saída está na imitação, que significa seguir modelos e não copiar, é diferente. Imitar no arcadismo não é você copiar igual como está lá, mas seguir um modelo, tanto da natureza quanto dos velhos clássicos, que eu falei para vocês. Então, eles não copiam os clássicos, eles imitam os clássicos, seguem um padrão dos clássicos. É como eu pegar, por exemplo, esse modelo de PowerPoint, por exemplo, tem as templates, não é isso? Uhum. Pronto, tá ali. Aquele é o modelo. Então você segue aquele modelo, mas você não vai copiar aquele modelo e vai usar aquele modelo. Não. Você vai, aquilo ali é a sua régua, o seu modelo que você vai utilizar para você trabalhar. Então os clássicos, eles vêm no clássico dessa forma e fazem as coisas, as poesias, a arte, tudo, eles fazem baseados nos clássicos. Né? Imitação da natureza, como está aí.
Então, ao contrário do barroco, que é urbano, não há no arcadismo um retorno à ordem natural. Quer dizer, o arcadismo é urbano, o, perdão, o barroco é urbano e o arcadismo é rural. Como na literatura clássica, a natureza adquire um sentido de simplicidade, harmonia e verdade. Cultua-se o homem natural, isto é, o homem que imita a natureza em sua ordenação, em sua serenidade, em seu equilíbrio, e condena-se toda a ousadia, extravagância, exacerbação das emoções, como isso é utilizado no barroco. No arcadismo, não. Nada disso. As coisas naturais tem que ser. O bucolismo, que nós já vimos, né? Só revisando. Integração serena entre o indivíduo e a paisagem física, onde ele está, no caso no campo, por exemplo, né? E os neoclássicos retornam à fonte da antiguidade que definiam a poesia como cópia da natureza. Então, na época dos clássicos, as cidades não tinham tanto desenvolvimento assim, a maior parte da população vivia no campo mesmo, né? Então, somente quem vivia, as cidades eram diferentes da construção. Opa, a musiquinha é boa. Então, é isso aí, né? Literatura pastoril. Tá. O arcadismo é uma festa campestre representando a descuidada existência de pastores e pastoras no campo, numa parte do campo, entre ovelhinhas. Porém, essa literatura pastoril não surge da vivência direta da natureza, ao contrário do que aconteceria com os artistas românticos no século seguinte. Vamos, no próximo tempo, vamos falar sobre o romanticismo, né? No caso, é uma diferença aí em relação ao romanticismo. Pode dizer que uma distância infinita separa os pastores reais dos pastores árcades. E que sua poesia campestre é meramente uma convenção, ou seja, uma espécie de modismo da época e que todo escritor deve se submeter. Sendo assim, estes campos, estes pastores e estes rebanhos são artificiais como aqueles cenários de papelão pintado que a gente vê no teatro infantil. Não devemos, pois, cobrar dos árcades realismo do cenário, e sim atentar para os sentimentos e ideias que eles, porventura, expressam. Então, o cenário não é o importante é o que está escrito, as palavras, a ideia que está ali. No exemplo abaixo de Tomás Antônio Gonzaga, percebemos que o mundo pastoril é apenas um quadro para o poeta refletir sobre o sentido da natureza. Diz assim: enquanto pasta alegre o manso gado, minha bela Marília, nos sentemos à sombra desse cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Então, esse aí é que trabalha nesse sentido, né? Então, reflete sobre o sentido da natureza, né? Então, apenas isso. No caso, ele percebe o mundo pastoril dessa maneira, o outro, né? Ele reflete o sentido da natureza. As características de imitação dos clássicos, já vimos, né? Que processa-se um retorno ao universo das referências clássicas, que é proporcional à reação antibarroca do movimento. O escritor Arcade está preocupado em ser simples, racional e inteligível. E para atingir esses requisitos, existe a imitação dos autores consagrados à antiguidade, preferencialmente os pastoris. Então a preocupação do autor, do escritor Arcade, é o que ele fizer ser simples, uma coisa racional, quer dizer, que faça sentido e é uma coisa inteligível. Então, ele busca os consagrados de atividades, principalmente os pastoris. No caso, uma arca de português fala assim: o poeta que não seguir os antigos perderá de todo o caminho e não poderá jamais alcançar aquela força, energia e majestade, por quem nos retratam o formoso e angélico semblante da natureza. Aí está, que já vimos essa poesia, mas vamos ver de novo, né? Se pintam Marília os poetas ao menino vendado, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão. Ligeira asas nos ombros, o terno corpo despido, e de amor ou de cupido, são os nomes que lhe dão. Ausência de subjetividade.
Essas partes nós não vimos isso na semana passada, então estamos passando. Então, a constante obrigatória utilização de imagens clássicas tradicionais, né, acaba sedimentando uma poesia despersonalizada. O escritor não anda com o próprio eu, ele adota uma forma pastoril. No caso, Cláudio Manuel da Costa é Glaucerce Saturnio, Tomás Antônio Gonzaga é Dirceu, Silva Varenga é Alcino Palmireno, Basílio da Gama é Termindo Simpílio. Então veja os nomes que eles adotam. Eles adotavam um pseudônimo, professor? Exato. Adota o pseudônimo. O próprio um que usava muito era o Fernando Pessoa, né? Adotava o pseudônimo em todos os seus, praticamente, né? Ele adotava também. Então você vê aí, né? Como cada um é. Às vezes, lendo o poema, você vê Glauceste e Sartori, você já sabe que é Cláudio Manuel da Costa. Então cada um deles, o Dirceu, você vê Dirceu, pensa que está narrando de outra pessoa. Não, ele é o Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga. Então são o nome que eles adotam. Então quando o poema declara seu amor à pastora, o faz de uma maneira elegante e discreta. Exatamente porque as regras desse jogo exigem respeito à etiqueta afetiva. Assim, o seu amor pode ser apenas um fingimento, um artifício, um artifício de imagens repetidas e banalizadas. Então, a ideia é essa. Então, algo discreto. Então, por isso que não tem ausência de subjetividade. Então, ele usa mais dos clássicos e adota isso aí. Então ele tem que ter o respeito à etiqueta efetiva. Então, é isso. Daí ele usa essas expressões, né? No caso, amor pode ser um bom fingido, e ele usa essas imagens repetidas e banalizadas. Ele usa constantemente, ele usa, como vemos essas poesias aí, essa daí, por exemplo, né? Essa ali é o Tomás Antônio Gonzaga, né? Que é de seu, né? Que ele é o de seu, ele tá pinta para Marília, falando para Marília. Né? Arcarismo no Brasil, contexto. Aí temos Marquês de Pombal. Você sabe o que é Marquês de Pombal, né? Uhum. Então, desce para o português. Né? Teve aqui no Brasil, né? A mando do rei e fez muita coisa aqui no país, né? Então, ele é um déspota. Corrida do Ouro em Minas Gerais foi uma questão aí também. E Minas Gerais, tanto o barroco quanto o arcadismo esteve presente ali. Os tropeiros paulistas, a vida humana em Minas Gerais, integração do Nordeste, Sul e Sudeste, literatura com função social, saraus, expulsão dos jesuítas, e a Inconfidência Mineira. Foram esses contextos que o arcadismo surgiu no Brasil. A expulsão dos jesuítas, o Marquês de Pombal foi um dos responsáveis pela expulsão deles. Né? Vamos ver sobre Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em Mariana, atual Minas Gerais, né? Filho de um rico minerador português. Estudou com os jesuítas do Rio de Janeiro e formou-se em Direito na cidade de Coimbra. Voltando para o Brasil, estabeleceu-se em Vila Rica, exercendo a advocacia. Ocupou altos cargos na máquina burocrática colonial. Quando foi preso por suposta participação na Inconfidência Mineira, esse foi um dos que foi preso, né? E já vimos isso na semana passada, pela qual manifestara vagas simpatias, era um dos homens mais ricos e poderosos da província. Deprimido e amedrontado, acabou suicidando-se na prisão. É o que se comenta, como falei para vocês. Né? Outros historiadores dizem que ele, na realidade, não suicidou, foi morto, mas a morte dele foi disfarçada como suicídio. Como, assim, eu não estava lá nem você, a gente não sabe, né? Então, é o que Fica. comentam. É. A princípio, o que a maioria comenta é que suicidou, mas outros acham que não. Então, a gente não sabe. Exato, né? Não sabe se algum vou descobrir se alguém, por acaso, por aí, escreveu sobre esse indivíduo, ou se tem alguma carta dele aí, que ele falando que foi ameaçado de morte, alguma coisa assim, e essa carta não está em algum lugar e ninguém encontrou, né? Então a gente não sabe. Enquanto eu não descobrir nada, o oficial é isso aí. E o extraoficial é de que mataram o indivíduo.
Cláudio Manuel da Costa é um curioso caso de poeta de transição. Ele reconhece e admira os princípios estéticos do arcaísmo, aos quais pretende se filiar, mas não consegue vencer as fortes influências barrocas e camonianas que marcaram a sua juventude intelectual. Racionalmente um arcade, emotivamente um barroco, conforme ele mesmo confessa no prólogo de Obras Poéticas. Diz assim: bastará para te satisfazer e lembrar-te que a maior parte dessas obras foram compostas ou em Coimbra ou pouco depois, tempo em que Portugal apenas principiava a melhorar de gosto nas belas letras. É infelicidade confessar que vejo e aprovo o melhor, mas sigo o contrário na execução. Isso aí é o que ele, tipo assim, marca de, mas não deixa o barroco estar presente nele, né? Esse soneto 22 diz assim: neste álamo sombrio, né, aí tá a notinha embaixo, que a álamo, você sabe que é uma árvore, né? Aonde a escura noite produz a imagem do segredo, em que apenas distingue o próprio medo do feio assombro e hórrida figura. Aqui onde não geme nem murmura zéfiro, tá aí um bem suave, brando e fúnebre ao árvore sentado sobre o tosco de um penedo, chorava fido a sua desventura. As lágrimas a penha enternecida, penha quer dizer rocha, a gente sabe, né, que é isso. Um rio fecundou, donde manava, da ânsia mortal a cópia derretida. A natureza em ambos se mudava, abalava-se a penha comovida. Fido, estátua de dor, se congelava. Penedo. Então, a base da poesia, como é que as estrofes estão aí definidas? As duas primeiras. Essas duas estrofes estão definidas como? A BBA, né? Isso, a BBA e a BBA. E a de baixo é o ABA. ABA, né? Que Sida, Ava, Ida. Ó, Ida, Ada, Ava, Ida. Ava, Ida, Ava. Olha o jogo de palavras que ele faz aqui. Você viu aí? Vocês notaram? Uhum. Interessante, Nossa, né? ele usa umas palavras difíceis, né, professor? Então, por isso. Então, quer dizer, você nota que algumas palavras aí, vê aí o barroco aí, né? Essas palavras difíceis, expressões, essas palavras difíceis são do barroco, né? Mas olha que a natureza está presente do arcadismo aí, né? Penha, todas essas questões aí estão presentes. Então, na realidade, nessa poesia você nota barroco, nota com arcadismo nela, ou arcadismo com barroco, como queira. Mas a estrutura é muito boa, muito bem feita a estrutura dele, né? E se você vê, ó, e se você notar, ó, olha só que interessante. Notem essas duas estrofes de quatro frases aqui, de quatro linhas. Olha só como elas rimam, olha a rima delas. Elas têm uma BBA, BBA e tudo, mas olha como a primeira estrofa com a segunda, ó, escura, ura, murmura, ura, né? Edo, ó, redo, redo de alvoredo, alvoredo, penedo, edo de medo, ura de aventura, né? Você nota aí como ele não deixa, quer dizer, a segunda estrofe tem uma BBA, mas ela está como da primeira. A rima. É como se fosse um espelho ali, né? Hã? É como se fosse um espelho ali, né? A rima da primeira. Exatamente, exatamente, como fosse um espelho, exatamente. Né? E embaixo, nota a inversão que ele faz aqui. Então veja só, ó, nas duas últimas de três, né, que é a ABA, ABA, mas nota-se que aqui, ó, ida, ida, né, o A é perfeito, e o outro é ava. Embaixo ele muda, é ava, ava, ida. Notou aí? Essa Uhum. inversão aí? Muito interessante esse soneto, viu? A estrutura que ele fez essa poesia aí.
Entenderam aí? Acaba aqui ligando, né, uma coisa com a outra aqui. Exatamente. É uma ligação com outra, né? E muito bem feito o negócio dele, viu? Muito bem feito. Muito inteligente, né? Porque é difícil a gente assim manter a mesma estrutura ali, né? É, Encontrar as palavras corretas para dar uma sonoridade legal. exatamente. Não é coisa fácil fazer isso. E ele fez. Então você vê, nota essa, além dessa beleza dessa estrutura que bem feita que ele fez, a mistura de barroco com arcadismo aí. Vamos lá. Tomás Antônio Gonzaga. Vida dele. Filho de um magistrado brasileiro, nasceu, no entanto, em Porto, Portugal. O outro era brasileiro, filho de português. Esse aí é português, filho de brasileiro. A família retornou ao Brasil quando o menino contava 7 anos. Aqui estudou com os jesuítas na cidade da Bahia. Com 17 anos, foi para Coimbra estudar Direito. É mesmo, o outro também foi estudar Direito também. Por algum tempo exerceu profissão de advogado em terras portuguesas, mas em 1782 foi nomeado ouvidor de Vila Rica, capital de Minas Gerais. Ocupou os cargos jurídicos e, em 1787, tratou casamento com Maria Joaquina Doroteia de Seixas, a futura Marília dos Poemas, ó. Maria dos Poemas aí, ó. Ele tinha mais de 40 anos e ela era pouco mais do que uma adolescente. A detenção será pelo envolvimento na conjugação mineira impediu o enlace. Ficou preso 3 anos numa prisão no Rio de Janeiro e depois foi condenado a 10 anos de degredo em Moçambique. Lá se casou com a filha de um rico traficante de escravos e voltou a ocupar postos importantes na burocracia portuguesa. Morreu na África em 1610. Morreu lá onde ele foi, morreu em Moçambique, morreu lá mesmo. Obras Marília de Disseu, que ele é o Disseu, né, que aparece, e a Marília é a tal que ele faz o poema, né, a tal que ele era apaixonada, né, por essa Maria Joaquina. Aí tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3, né, 3 partes dessa Marina, e fez as famosas cartas chilenas. Uma das obras líricas mais estimadas e lidas no país, Marília de Dirceu permite 2 abordagens igualmente válidas. A primeira mostra como o texto arcade por excelência. A segunda aponta para a sua dimensão pré-romântica. Então, o outro é entre barroco e arcadismo, esse é entre arcadismo e romanticismo. O pastoralismo, a galanteria, a clareza, a recusa a intensificar a subjetividade, o racionalismo neoclássico que transforma a vida num caminho fácil para as almas sossegadas, eis alguns elementos que figuram o arcadismo nas liras de Tomás Antônio Gonzaga, especialmente as da primeira parte do livro, produzidas ainda em liberdade. As 23 liras iniciais de Marília de Dirceu são autobiografias dentro dos limites que as regras arcades impõem à confissão pessoal, isto é, o eu. O eu não deve expor nada além do permitido pelas convenções da época. Assim, um pastor, que é o poeta, celebra em tom moderadamente apaixonado as graças da pastora Marília, que conquistou seu coração, que Marília é a tal Maria Joaquina. Então, aqui. As 23 liras iniciais de Marília de Seu são né, do limite, tal. Ok. Assim, um pastor que é o poeta celebra com tom moderadamente apaixonado. Vamos ver aqui. Diz assim: Tu, Marília, agora vendo do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o teu retrato. Sim, Marília, a cópia é tua, que Cupido é Deus suposto. Se há Cupido, é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. Então, aqui como nós trataríamos esse tipo de poesia, como nós arranjaríamos essa poesia aí. Então tá aqui. A princípio, né, seria um A, BA, não é isso? Isso, ABA. É. Esse aqui, tá, ok. Agora, nota-se aqui que é bem confuso essa aqui. Vamos ver aqui. É confusa, porque daí ali o vendo, ele rima com dizendo. E o É, retrato, não, o retrato não rima com nada.
Teu. O teu vale mais O convenceu. teu convenceu lá embaixo. E o E o rosto com suposto com o suposto. suposto. E tua, a não ser que essa O, frase aqui teria que o organizar de tu outra fica forma. meio solto, igual o teu. É, exato. Ó, o teu convenceu. Ah, Embaixo. não, o teu convenceu lá embaixo. Pô, É, eu tô fazendo essa analogia. é o dizendo, né, que fica solto ali, né, professor? Não, o dizendo tá convendo. É o retrato Ah, é o e retrato tua. que fica. É retrato e tua. É, isso aí é um pouquinho. Mas dá pra pegar. O desejo de vida comum, aurea mediocritas. Na verdade, o pastor Disseu é um pacato funcionário público que sonha com a tranquilidade do matrimônio, alheio a qualquer sobressalto, certo de que a domesticidade gratificará a Marília. Por isso, ele trata de ressaltar a estabilidade de sua situação econômica. Fala assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frios gelos e do sois queimado. Tenho próprio casal e nele insisto. Dai-me vinho, legumes, frutas, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, aqui, se for olhar bem, vaqueiro com grosseiro, gado com queimado, assisto com visto, azeite com leite, e Bela, E bela com estrela. Bela com estrela, né? É, na fonologia não fica muito bom, mas combina, Não, né? a não ser que é o seguinte, é, vai que na época, em vez de ele falar talvez estrela, falava estrela, ou em vez de falar Bela, Bela falava falava Bela, belha. Bela, Marília Bela, minha estrela, não é Aí, isso? aí combina. Porque vai que É, essa. é interessante a forma como ele conduz, professor, assim, de uma forma bem sutil, né? Ele dizendo ali que ele não é de uma classe baixa, né? Ele já era uma pessoa de uma classe um É, pouco mais favorecida, né? exatamente, por ele falar, não sou algum vaqueiro, quer dizer, eu não sou alguém do campo, mas. Né, então ele quer dizer que ele que vive de E, guardar o guarda ali. Não, ele não é isso. e ainda Ele, mais um ele não funcionário. ele tá falando, não sou de tosco trato, de expressões grosseiras, não sou nada disso. Não sou assim. Aí ele vem cá, aí justifica isso assim, dai-me vinho, que vinho não é do, geralmente vamos colocar do vinho que seria das pessoal da alta, legumes, Da fruta, alta azeite, sociedade. né? Nem pobre, ovelhas brancas, aí vem finas lãs que ele coloca aqui, e quem me visto, quer dizer, eu não sou vaqueiro, eu não sou pobre, eu não sou uma pessoa baixa, eu sou uma pessoa da alta Da elite, alta. funcionário público. É, exato. Aí tá isso aí, né? Desvios sensuais. Estando ligado às concepções rígidas do arcadismo, Tomás Antônio Gonzaga tende à generalização insossa dos sentimentos e ao amor comedido e discreto. Mas há vários momentos, em Marília e Dirceu, que indicam um desejo de confidência e onde aparecem atrevimentos eróticos surpreendentes. São momentos de emoção genuína. O poeta lembra que o tempo passa, que com os anos os corpos se entorpecem e convoca a Marília para o capedian renascentista. Renascem. Ornemos nossas testas com as flores. E façamos do feno um brado leito. Vemos essa poesia, mas nota assim, realmente, né? Aqui agora já não está um amor já discreto. Já está alguma coisa mais já. Por quê? Tem um capedinha. Viva o dia. Desfruta o dia. Não vamos deixar para depois. Por isso está falando aqui, ó. Somente emoções de novo. O poeta lembra que o tempo passa. Quer dizer, vamos deixar para depois, podemos fazer hoje. Se está no campo assim, se aqui tem um feno, vamos fazer de leito para a gente. Então, prendamos, Marília, em laço estreito, né? Abraçar, né? Usemos do prazer que são amores sobre as nossas cabeças, sem que possam deter o tempo. Deter, sem que eu possa deter o tempo corre. E para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. Então, quer dizer, vamos aproveitar. Então, assim, botar uma poesia. Aproveitar. É uma poesia erótica aí. Ele coloca de uma forma assim bem poética e bem sutil, né, professor? Mas uma sutileza assim um pouco mais apimentada, né? Atrevida. É.
Cartas chilenas, que é dele também. E assim, sob o pseudônimo de Critilo, aí já em castelhano chama Critilo. Tomás Antônio Gonzaga ironiza as cartas chilenas, a prepotência, nas cartas chilenas, a prepotência e os desmandos do governador Luiz da Cunha Menezes, apelidado no texto de Fanfarrão Minésio. Ainda há algumas dúvidas a respeito da autoria desta obra satírica, mas todos os indícios apontam que o autor de Marília de Dirceu. O que já se tornou um consenso é o caráter pessoal dos ataques, não havendo nenhuma insinuação nativista ou desejo de sublevação revolucionária nos mesmos. Aqui que ele diz: amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o som não junta. Critilo, o teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça de engomada fronha. Acorda, se ouvir que eres coisas raras. Que coisas tu dirás? Que coisas podes contar que valham tanto quanto vale dormir a noite fria em mole cama, quando salta a saraiva nos telhados e quando o sol do oeste e outros ventos movem dos troncos os frondosos ramos? É doce esse descanso, não tu nego. Essa expressão tu, né, é arcaico, né, no português. Já não usa mais, né? Antigamente usava. Seria o Ti. É, quer dizer, eu te usar, mas tem outra expressão diferente, é, como é, como é, existem certas palavras que mudam mais ou menos assim, mas é o ti não ter o nego, tipo assim, entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, aqui vai ser meio complicado a gente fazer uma. Aqui é bastante complicado mexer com ela, mas deixa quieto. Ó, Tomás Antônio Gonzaga fez Marília de Seu, Cláudio Manuel da Costa Vieira escreveu: São poeta do Arcadismo que em Minas Gerais nasceu. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, mimese dos gregos, neoclassicismo. Arcadismo é campo, pastor bucolismo, mimese, esse é mímese, né? Dos gregos, racionalismo. Grande Basílio da Gama, escreveu Uruguai. Frei Santa Rita Durão, fez Uruguai. Lembre de cartas chilenas, que traz críticas sociais. Pode ver que foi feita aí. Ok. Então, vocês entenderam aí a questão dessa poesia aí, desse período aí, esses grandes autores que nós vimos. Existe um autor português, eu tenho um aqui, que ele é bastante. É conhecido. Já ouviu falar em Bocage? Não é estranho o nome. É. Eu tenho aqui, eu baixei um negócio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É um também que se matou, não é? Hã? É um também que se matou, não é? Por uma mulher? Ou Esse não? aí, né, tem que ver direitinho, né? Eu sei que ele descrevia, era conhecido como um indivíduo de boca. Ele é desbocado, né? Bocage era sinônimo de. Saíam uns quadrinhos sobre Bocage, que o cara era meio pervertido, né? Mas assim, é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui para vocês aqui umas duas poesias desse indivíduo aqui, que eu baixei isso aqui. Então, eu acho que sim. Deixa eu ver esse indivíduo aqui. Eu só vou passar um pouquinho só para a gente ver aqui em relação a esse indivíduo. Mas ele era. Aí eu peguei umas duas partes aqui. Ó, Bocage. Com a vida marcada por conflitos e desilusões, sua trajetória literária começou em 1793 com o seu primeiro volume das Rimas. Poesia lírica, presa aos valores do arcadismo, pastor e cenas naturais, poesia satírica, voltada principalmente contra o absolutismo político-religioso, poesia encomiástica, destinada à bajulação, poesia erótica, muito censurada,
marcada por uma linguagem direta, maliciosa, trazendo muitas vezes cenas de atos obscenos. Ele é conhecido por isso aí. Olha essa aqui. Tá vendo? São neto de todas as putas. Diz assim: não lamentes, ó Nise, o teu estado. Puta, tem sido muita gente boa. Putíssimas fidalgas tem Lisboa. Milhões de vezes putas tem reinado. Dido foi puta e puta de um soldado. Cleópatra, por puta, alcança a coroa. Tu, Lucrécia, com toda a tua proa, o teu conho, no caso, né, não passa por honrado. Eu vou explicar o que é conho. Essa da Rússia, imperatriz famosa, que ida há pouco morreu, diz a Gazeta. Entre 1000 porras expirou vaidosa. Todas no mundo dão a sua greta. Não fiques, pois, Onise, duvidosa, que isso de Virgo é honra e tudo peta. Esse indivíduo é conhecido por esses negócios aí, né? Ele Vocês era viram aí, né? desbocado, né? Exato, desbocado. Você via aqui, ó. Principalmente, ó, exato. Ó. Aqui, ó. Estão vendo aí, né? Pensa isso aí. E se para hoje nós lemos isso aí, o negócio chega a doer os ouvidos, né? Imagina para a época. Nossa. Olha cada palavrão que ele fala aqui, né? Cone. Ah, Isso mas na aqui. verdade, professor, mas na verdade ele retratava uma realidade que existia e que a sociedade da época fingia que era hipócrita, né? Na verdade. Exato, exatamente. Fazia Colocava vista uma máscara grossa. social e aí ele colocava verbo rasgado, né? Exatamente. Ele descia lenha. Esse era o indivíduo desse período aí, ó. Desse período. Então, só para vocês verem aí o que Bíblia tá, como era, né, as coisas. Não, nem só de flores, né? Não só poesias bonitas, tinha esse tipo de poesia. Esse indivíduo era característica por isso. Poesias eróticas e desbocadas. E aqui no Brasil saía uns gibis um tempo atrás, né? Disso, de bocagem. Depois você busca aí na internet, bocagem. Busca pra você ver, você encontrar coisas dele. Eu lembro de criança, eu via esse negócio ali. O pessoal era. Aí quando queria falar que a pessoa era desse jeito aí, né? Tipo, você é um pervertido. Chamar de bocagem o indivíduo. Será que a expressão desbocado vem disso aí? Não sei. Mas falava assim, quando o cara era bem pervertido, chamava de bocagem. Um indivíduo na minha época, né? Quando era. Mas depois o personagem sumiu de cena, né? Então, né? Assim como a literatura de cordel que antigamente se via bastante nos lugares, hoje você não vê mais, né? Que é inteligente a literatura de cordel. Se você Ah, é analisar muito bem, bacana. é inteligente, as pinturas, a maneira como eles escreviam, rapaz, é uma arte aquilo ali, viu? É uma arte a literatura de cordel. E é nossa, é brasileira, amigo, isso aí. Só que Não é muito valorizado, né, professor? não. Só valoriza mais coisa do de fora do que daqui, nossa, Do né? que daqui. Costume de brasileiro, né? Dá valor sempre que é o de fora. É assim mesmo. Então, gente, alguma pergunta aí? Você, o Altino ficou quietinho. Ô, professor, eu tô aqui, viu? Eu não sumi, não. Eu Mas eu sei que gostei você. bastante, eu entendi o conteúdo. É que Tudo você hoje certinho. perguntou pouco, você quase não falou nada. É que daí eu falo demais, né, professor? Aí ele. Não, é bom, tem que falar mesmo. Eu quero que vocês participem. Vocês dois é para participar mesmo, não é para. Aqui não é um monólogo, gente. Tem que ser. Eu quero que vocês participem, vocês perguntem, se tiver dúvida, Uhum. façam comentário, que vocês aportem aquilo que vocês que pensam. Fico meio, não, eu penso, não, mas isso e aquilo e tal. A gente tem que dialogar, é isso mesmo. O conhecimento se constrói dessa forma. A gente cresce assim, entendeu? Porque a gente só recebe, a gente tem que dar também, a gente tem que falar, tem que contribuir também. Então não é só para o professor contribuir, o aluno também contribui. E aí todo mundo está ganhando, né? Professor e aluno está ganhando. Eu gosto da participação de vocês sempre, que vocês sempre possam participar, gente. Pode ficar tranquilo, comigo você não tem nenhum problema, tem abertura total para vocês falarem à É, vontade aí, tá bom? show de bola. Uhum. Então, eu acho que semana que vem já é a prova, né? Ixi. Não, não é nessa. A semana que vem ainda tem aula, daí acho que na próxima é prova. Não, Não?
Peraí. É semana que vem, dia 1º. É de 1º a 7 a prova, viu? Ah, é? Uhum. Vale, minha Nossa Senhora. É quinta, né? Primeira, quinta? Isso, 1ª e 5ª. Oh! Deve estar aberta a partir do primeiro. Deve ser 1º a 7 para vocês fazerem a prova, né? Então, né, nesse período, né? Eu vou ver como é que vai ser, cara. Eu vou ver, eu não sei como é que vai ficar. Eu vou ver direitinho como é que vai ficar na próxima semana a aula. Deixa eu ver se acho que eu tenho aberto aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já digo para vocês aqui. Tem que entrar de novo. Saiu aqui. Vamos ver aqui. Uma avaliação de 1º a 7. Aqui está falando aqui. Não, aqui não tem nada não. Está falando que a semana que vem começa de 28 a 3. E a prova na outra semana 10, de 5 a 10. Então significa que de 8 vai ter aula normal, né? Eu vou ver direitinho como é que fica. Mas se desse, a gente poderia, no caso, na aula quinta-feira, né? Não sei se vai ter aula ou não, eu vou ver direitinho como é que funciona. A gente fazer uma revisãozinha, né? Ah, seria legal, professor. Né? Acho que Uhum. talvez eu coloque revisão, então coloco só os materiais que vão estudar. Vamos ver direitinho. Eu acho que podemos fazer uma revisãozinha na próxima semana, né? Pode ser, por mim tudo bem. Beleza, então. Eu acho legal. Então tá bom. Então, gente, é isso aí, então. Beleza. Obrigado, Beleza, professor. gente? Obrigado pela participação, uma boa noite. Avisa a Camila, né, pra ela depois assistir o vídeo aí e tal. Uhum. E eu vou tratar de abrir amanhã, vou ver se eu abro o portal aí para as atividades que vocês não fizeram. Eu vou dar um prazo aí maior de uma semana para vocês fazerem as atividades que faltam. Beleza. Beleza, professor. Aí botar Eu aberto, avisa a agradeço. Camila, avisa o Pedro. Eu Ok. mandei uma mensagem para. Deixa eu ver aqui se a professora Janete respondeu. Eu já digo para vocês agora. Se o senhor puder deixar aberto esse fim de semana e o fim de semana que vem, eu agradeço, professor, porque eu tô com bastante matéria atrasada. Não, eu vou tratar de fazer isso. Eu vou dar uns dias a mais de prova de aula para vocês. Tá? Pra Uhum. vocês pegarem e atualizar direitinho. Beleza. Então é isso, gente. Valeu então. Uma boa noite para Tá, vocês, já. tá? Obrigado. Boa noite, professor. Tchau, Tino. Boa noite, professor. Valeu. Tchau, Du. Tchau.